Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, programa que sempre vai ao ar aqui na TV Sete Lagoas. A gente geralmente vai ao ar, né, na segunda e também na quarta-feira, e também com reprise na terça e na quinta. E também reprise no final de semana. Nosso programa também vai ao vivo na sexta-feira, às 8 horas da noite, para todo o país, via satélite, pela TV Com BR, canal 28 da Sky e 28 também da Oi TV. Sempre com o patrocínio da Faculdade Promove sempre com matrículas abertas. Não deixe de procurar a Faculdade Promove, que ela está lá pronta para te receber, né, te ajudar a dar um up na sua vida profissional, né, fazendo um bom curso. Eu, por exemplo, me formei na Faculdade Promove. Também nosso grande parceiro, 5Bits. 5Bits, nosso site está lá há mais de 7 anos, né, sempre muito bem hospedado. E você agora que precisa de fazer o seu site, é muito importante você procurar uma empresa que seja uma empresa séria, né? Hoje em dia, tem muitos, né, que não são tão sérios e coloca você numa situação difícil. Com a Covid, a gente sabe que muita gente está precisando do site, precisando do seu e-commerce, e a 5Bits pode atender você com muita seriedade, com um profissionalismo muito grande. Acesse www.5bits.com.br. Nosso programa é muito importante hoje, né? Vamos voltar àquela forma que a gente estava fazendo antes, de fazer os programas à distância, porque o nosso convidado de hoje está na cidade de Belo Horizonte. Nós vamos falar de uma coisa muito importante, muito séria, e que está, né, dentro da gente no momento, né? Está na nossa pele, que é a pandemia do Covid-19, e vamos falar aí de uma sensacional pesquisa que está acontecendo. Nosso convidado, ele é de Sete Lagoas e mora em Belo Horizonte, é médico, é professor e também é pesquisador. Vamos falar já com o Dr. Gilmar, ele já está a postos aí, né? Já nós vamos passar a palavra para ele, porque ele tem aí relatos importantes, né? E você que está aí muito doido para que as coisas aconteçam, que o comércio abra, que o clube abra, que tudo abra, fique atento aí nas palavras do Dr. Gilmar, tá? E também você que tem aquela grande preocupação, né? Saio, não saio, fico em casa ou não, cuido da minha família ou não, né? O Dr. Gilmar vai estar aqui também para te falar números importantes, né? Principalmente da pesquisa que ele está participando, e para que você possa entender o que está acontecendo na sua vida também, né? A gente precisa de ouvir mais informação precisa, né? Porque tem horas, né, que a gente fica sabendo de notícias, de acontecimentos, como aconteceu no final de semana agora, e a gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado porque umas pessoas se cuidam demais e outras se cuidam de menos, né? E a gente que vive em sociedade, todo mundo é responsável um pelo outro. Não adianta você achar que você vai fazer festa, vai se divertir, né? E o resto que se foda. Não pode ser assim, né? A Covid veio para mostrar a gente que nós precisamos também de preocupar mais um com o outro, né? Por isso que é importante um programa como esse que nós vamos falando. Eu estou, doutor Gilmar, estou aqui igual aquele homem da cobra, né? Que fica lá na Praça 7 ali, falando demais, mas eu vou te dar a palavra porque é muito importante a sua participação, fico muito feliz da sua participação no nosso programa, seja bem-vindo. Ô, Santiago, é sempre uma grata satisfação poder falar com meus conterrâneos de Sete Lagoas. Eu queria falar um alô para os seus telespectadores, para os nossos conterrâneos aí da minha querida Sete Lagoas, onde eu nasci, fui criado, né? Tenho grandes amigos, vários anos sem ir a Sete Lagoas, e agora uma situação, infelizmente, peculiar, que é essa pandemia, me trouxe de volta às minhas origens, e eu estou muito feliz de ter Sete Lagoas parceiras aí dessa pesquisa nossa. Que bom. É bom quando a gente sabe que tem sete lagoanos pelo mundo inteiro, né? E também tem pessoas do mundo inteiro que veio para Sete Lagoas. Essa troca, ela é muito importante na vida para que o conhecimento ele possa tipo assim, cruzar de uma forma que um ajude o outro, né? Como eu disse no início, né?
O senhor concorda comigo que a pandemia veio também para as pessoas aprenderem a se preocuparem umas com as outras? Santiago, você falou algo muito bacana, né? Assim, e me remeteu aqui agora um grande amigo meu da Universidade McMaster, que ele fala que, na verdade, esse mundo é uma pequena vila, né? Onde todos nós vamos nos encontrar a todo momento, né? E uma pequena vila para as boas coisas e, infelizmente, para as não muito boas, como esta pandemia, né? Então, realmente, nós estamos aqui num momento muito peculiar, né? Que é uma pandemia há quase 100 anos. Aliás, exatamente 100 anos não havia uma pandemia mundial, né, dessas proporções, né, igual nós estamos visualizando agora. E essa pandemia está tirando todo mundo da sua zona de conforto, né? E está mostrando tanto que é importante nós nos preocuparmos uns com os outros. O exercício da empatia, ele está sendo colocado à prova em todos os níveis, né? A nível de governança, a nível de relações, né? E a nível da ciência da mesma forma, né? Então, realmente, nós hoje estamos necessitando até, né, do espírito empático de todos os cidadãos brasileiros e digo até do mundo inteiro, né? Porque todo mundo está unido em esforços para tentar vencer essa pandemia, cada um dentro da sua competência. Verdade. Eu aqui não entendo muito, né? Às vezes tem hora que eu fico até sem saber o que fazer. Mas, pelo menos, a gente tem tentado conversar com as pessoas, né? E levar a informação, principalmente através de um bate-papo igual esse aqui, porque a gente sabe que muitas pessoas estão ainda, né, naquele medo, né, de ser contaminado, né? Muita gente está com medo de que uma pessoa, um parente, um familiar seja contaminado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que tem muita gente, doutor, que não está nem aí, né? Tem gente, por exemplo, que acha assim, não, eu quero pegar esse negócio logo, passar por isso e continuar a minha vida normal. Considerando outras crises que nós tivemos, né, outras epidemias ou pandemias, como o senhor citou aí há mais de 100 anos, o comportamento do ser humano nesse momento, como é que o senhor tem avaliado ele? Olha, o comportamento do ser humano, infelizmente, ele não tem sido adequado à necessidade que se impõe diante desta pandemia que hoje, né, desde 11 de março, ela é em caráter mundial, né? Nós já tivemos epidemias muito mais graves, com uma maior taxa de letalidade, né? Relembrando a minha infância, né, eu lembro muito bem da epidemia que nós tivemos no Brasil de meningococo, né? E eu lembro muito bem de uma fila que a gente fazia para ir tomar a vacina lá na praça da prefeitura, né? Eu estou remetendo aqui a 1975, né? Então, foi uma epidemia de proporções de gravidade muito maior, né? Entretanto, considerando o universo de transmissibilidade, né, esta pandemia que nós estamos vivenciando hoje, ela supera em larga escala o que aconteceu, por exemplo, nesta pandemia que eu mencionei. Então, nós temos uma virose que ela possui alto grau de transmissibilidade de uma pessoa para outra, e a mortalidade em todos os estratos etários, ela é em torno de 20 vezes maior do que a influenza, que é essa que a gente toma vacina anualmente. Então, nós precisamos, sim, estar preocupados. Deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinha, dentro disso aí, porque você falou que ela é muito letal. Dentro da cadeia do vírus, existe um vírus diferente do outro, do coronavírus? Sim, nós temos, só para você ter uma ideia, as infecções de vias aéreas, nós temos em torno de 2.000 tipos de vírus que podem acometer, né, o indivíduo, existentes aqui no nosso meio, né, no mundo, né? Então, a própria influenza, que é um vírus que possui uma estrutura bem diferente do coronavírus, esse vírus, ele sofre centenas de mutações
e muitas dessas mutações modificam estruturalmente o vírus de uma forma tal que uma vacina de um ano não serve para o ano seguinte, né? Então, por isso que é preciso identificar as cepas prevalentes na comunidade todo ano e preparar as vacinas para serem administradas na população. Então, nós temos uma gama... Isso aí é o que acontece mais ou menos tipo no vírus, aquele da dengue, parece que ele vai modificando, ou não? Não, a dengue nós temos 4 cepas diferentes de dengue, a dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, né? Boa parte da população já adquiriu imunidade, outras nem tanto. Não existe uma imunidade cruzada entre uma dengue e outra, né? Por isso que existe interesse da indústria, né, em produzir vacinas. Na verdade, nós já temos 2 vacinas existentes para a dengue. E da mesma forma, a influenza, né? Embora seja uma gripe, né? Em alguns pacientes, essa gripe pode adquirir uma proporção de uma, vamos dizer, pneumonia viral mais grave, e esses pacientes podem, infelizmente, vir a falecer dessa gripe. Como é muito frequente, acaba que os números são muito elevados. Só para você ter uma ideia, Santiago, no ano passado, em torno de quase 200 mil americanos morreram devido à influenza, né? Então, por isso que é importante que toda a população anualmente procure as redes públicas ou privadas para receber a vacina da gripe. O coronavírus, da mesma forma, nós possuímos várias cepas diferentes, é como se fosse vários irmãos, né, dentro de uma família. Só que até que se prove o contrário, né, todas as evidências que nós temos hoje é que a imunidade ela acaba sendo uma imunidade que é conferida a todas essas cepas, né? As mutações que ocorrem, elas não modificam estruturalmente o vírus de uma forma muito significativa. Então, nós estamos realmente esperançosos que as vacinas que estão vindo por aí possam, de alguma forma ou outra, beneficiar a população. Doutor, eu tive uma informação, queria que o senhor me ajudasse a entender ela. Eu não sei se isso está certo ou não. O que me disseram é o seguinte, que a vantagem do coronavírus é que ele, na reprodução, ele não é perfeito. Que seria o seguinte, né? Isso tem um nome técnico, eu não sei falar. Ele, por exemplo, quando ele reproduz, ele não reproduz idêntico ao pai ou à mãe, né? Quer dizer, pode faltar alguma coisa geneticamente ali, ele se modifica e ele seria um pouco diferente do pai ou da mãe. Quer dizer, ele seria talvez faltando alguma coisa, né? Então, quer dizer, nesse sentido, vamos dar um exemplo de uma pessoa, né? Uma pessoa que tem 1,90 m, mas o filho nasceu, por exemplo, com 1,5 m, quer dizer, bem menor, né? Seria alguma coisa mais ou menos parecida a isso? Quer dizer, na reprodução, ele pode se reproduzir de forma menos completa do que o corpo do pai e da mãe? Olha, os vírus e as bactérias, eles funcionam, na verdade, como uma replicação, é uma cópia perfeita, né? E é como se fosse um clone, né? Então, eu tenho um vírus, eu vou produzir vários clones, né? Centenas de milhares, né, de clones que vão infectando as pessoas. Por algum motivo, eu tenho o que a gente chama de, igual você citou, né, muito bem, a gente tem uma pequena variação nessa clonagem do vírus, né? E eu acabo produzindo um vírus diferente. A isso a gente dá o nome de mutação, né? Então, a natureza é muito perfeita nesse aspecto, né? Porque sempre nós estamos em constante evolução. Nós, que eu digo, todos os seres vivos, inclusive os vírus, as bactérias e por aí vai. Então, na verdade, são replicações, são cópias que são feitas, né? E, por algum motivo, essa cópia acaba saindo de uma forma, para facilitar o entendimento, de uma forma imperfeita, né? E acaba produzindo uma versão diferente, um pouco diferente desse vírus, né? E hoje nós sabemos que existem em torno de 30 versões diferentes, e elas são agrupadas basicamente em 6 grupos maiores, né, onde determinados perfis de sintomas,
ou de agressividade estão relacionados a determinadas mutações que ocorreram com esses vírus. Entendi. É aí que é o ponto que eu queria chegar. Então, a pessoa pode pegar um coronavírus que seja mais leve ou um que seja mais fatal? Essa sugestão ela veio há menos de 2 semanas em uma publicação de um estudo genotípico, né, de estudo genoma do vírus, feito lá na Inglaterra. Então, sugerindo que possa haver determinados perfis de evolução do coronavírus associados a determinadas mutações que ocorreram com esse vírus, né? Então, isso é uma realidade, a gente conhece isso através de bactérias, através de outras doenças virais, e parece que isso também ocorre com o coronavírus, embora mais estudos são necessários, né, para poder chegar a essa conclusão de forma definitiva. Muito bem, então é muito importante a gente destacar aqui que o senhor está participando de uma pesquisa, que inclusive a cidade de Sete Lagoas também participa, né, dessa pesquisa de alguma forma, né, direta ou indiretamente. Explica para a gente qual pesquisa que de onde ela surgiu, né, qual que é o corpo dessa pesquisa e a finalidade dela. Santiago, essa pesquisa ela nasceu da seguinte forma, né? Em meados de março desse ano, sabendo que a pandemia iria atingir o Brasil mais cedo ou mais tarde, ela ainda estava começando na Itália. Um grupo de pesquisadores aqui em Minas Gerais começou a fazer reuniões para desenvolver estratégias, né, de avaliação, de combate, ou até mesmo de estudos intervencionais. O que é um estudo intervencional? É estudo com medicamentos, né, para podermos tentar mudar o curso natural desta virose, que ela mostrou ser uma virose de extrema gravidade, não até pela sua intensa letalidade, né, que embora seja alta, comparando com outros vírus, né, que a gente conhece, ela não é tão alta assim, mas ela tem uma transmissibilidade muito alta. Então, nós fizemos vários grupos, né? Nós elencamos alguns grupos aqui de colegas, fizemos uma extensa discussão e eu percebi nessa época, né, que a virose ela se comportava de 2 maneiras muito distintas. Eu tinha uma fase, eu tenho uma fase do Covid-19 que é uma fase eminentemente viral, né, que é como se fosse uma gripe mesmo. E por algum motivo, que a gente não sabe exatamente os mecanismos que fazem essa mudança no curso da doença, determinados perfis de pessoas começam a desenvolver uma forma muito grave do Covid-19. E que, naquele momento, nós já imaginávamos que era uma resposta brutal do mecanismo de defesa que nós temos para combater infecções. Então, na verdade, esse mecanismo ele é lançado para defender contra o vírus, mas como ele é feito de uma forma muito exagerada, eu acabo tendo consequências graves, né? Então, nós pensando que se eu controlo a carga viral no início da doença, né, eu posso propiciar aquele indivíduo, né, que tem a predisposição de fazer essa resposta inadequada, que ele não o faça, a partir do momento que a gente controla essa carga viral, seja inibindo a multiplicação do vírus, seja destruindo o vírus mesmo, com medicações antivirais. Então, de todo o arsenal medicamentoso existente hoje, nós temos muito poucos medicamentos que são eficazes contra esse vírus nas doses possíveis de ser usadas em seres humanos. Eu digo isso porque nós temos pelo menos uma dezena de medicamentos que seguramente têm efeito contra o vírus, mas a dose que é utilizada ela é incompatível com a sobrevivência do ser humano. E aqui cabe um parênteses, falar sobre a ivermectina, que é uma medicação que virou quase que de discussão mundial para se usar contra o Covid-19, e ela não provoca nenhuma outra mudança a não ser matar os parasitas, né, e matar os piolhos, porque o Covid-19 não vai ser afetado
uma vez que a dose que eu preciso para destruir o Covid-19 no tecido humano, né, ela suplanta muito a dose que é considerada segura para a sobrevivência do indivíduo. Ou seja, se eu der nas doses necessárias, eu vou matar o paciente e o vírus também junto, né? Então, o paciente também vai morrer. Então, não é isso que a gente quer. Então, nós temos hoje muito poucas medicações que possuem esse espectro de poder ser usados nas doses tradicionais em seres humanos e poder ter algum grau de atividade. Com isso, nós desenhamos o protocolo, submetemos ao Conselho Nacional de Saúde, né, onde experts, né, e representantes né, de toda a nação brasileira lá em Brasília, né, avaliaram esse protocolo, aprovaram o protocolo, né, e nós estamos, e com o desenrolar da doença, mostrando que todas as alternativas terapêuticas utilizadas até então são insuficientes para controlar o vírus, cresceu muito o interesse no tratamento da fase precoce da doença, que é o que nós preconizamos desde março desse ano. Então, com isso, a comunidade acadêmica internacional teve um interesse muito grande na nossa pesquisa e nós recebemos, felizmente, um financiamento e junto de uma parceria com a Universidade de Washington, em Seattle, nós recebemos um financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates para desenvolver esse programa de pesquisa que hoje está em torno de 18 cidades aqui em Minas Gerais. E também no exterior? O senhor disse que ele começou na Itália? Não, quando nós desenhamos o nosso projeto, a epidemia, né, já era uma pandemia, né? Aí, era 11 de março, foi considerado uma pandemia, nós já estávamos em discussão, né, de vários cenários, com colegas de outras universidades, e aí eu e mais 2 colegas, professores, nós desenhamos um protocolo de pesquisa, que é o que nós estamos executando hoje, pensando em abordar a fase inicial. E aí nós vimos tudo que aconteceu na Itália, né, na Espanha, na França, né, na Europa de uma maneira geral, e aí nós chegamos à conclusão, né, junto em discussões com vários virologistas, que, na verdade, o ideal é tentar minimizar a carga viral para que essa resposta inflamatória não ocorra. Então, por isso, nós elegemos 2 medicações que experimentalmente têm feito esse tipo de controle do vírus, do coronavírus, de uma maneira eficiente, mas aí nós precisamos fazer o teste, né, com seres humanos, na doença, para saber se aquela resposta obtida experimentalmente, se ela pode continuar a acontecer nos pacientes com Covid-19. Pois é, nesse caso, vocês estão tendo o ser humano, né, como cobaia, né, para que seja feita a pesquisa. No momento, até agora, quantas pessoas já participaram? Eu gostaria, antes de responder, fazer uma parte sobre como que uma pesquisa ela é desenvolvida, né? Eu trabalho com pesquisa clínica há 23 anos, nós temos um grande centro de pesquisa clínica aqui em Belo Horizonte, e existe toda uma legislação, uma regulação sobre pesquisa em seres humanos. Talvez hoje... Isso é uma empresa, um instituto ligado a alguma faculdade? Não, é minha clínica privada. Eu transformei essa clínica desde 2001 em uma clínica de pesquisa, né? E eu tenho parceria com várias universidades, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, para desenvolver projetos de pesquisa. São todos projetos acadêmicos. E a pesquisa com seres humanos, ela é muito regulada, né? Nós tivemos inúmeros problemas éticos, né, até os anos 70, com pesquisas em seres humanos, e a partir de 1994, o Brasil criou um marco regulatório importante, né, que norteia hoje a pesquisa com seres humanos. É muito mais fácil hoje nós cometermos equívocos em tratamentos na parte assistencial
do que cometermos equívocos em tratamentos na pesquisa propriamente dita, porque ela é muito regulada e muito controlada pelos órgãos, né? Seja Ministério da Saúde, seja Anvisa, né? E o próprio Conselho Nacional de Saúde, além de vários organismos internacionais que também fazem um controle indireto sobre o que nós fazemos. Então, hoje, o cenário de pesquisa ele está muito distante daquele fantasioso que é ser uma cobaia, ser um experimento de pesquisa, né? Então, nós fizemos esse projeto. Então, só me permite me corrigir, tá? Porque, como a gente ouve muito falar isso, né, eu falei a palavra cobaia, né? E, na verdade, não seria essa palavra. Não, são sujeitos de pesquisa, né? São sujeitos de pesquisa e esses pacientes possuem uma proteção, inclusive do Ministério Público, de uma maneira muito eficiente, né? E aqui eu dou os parabéns para o Brasil de ter uma legislação hoje para pesquisa clínica que é considerada uma das melhores do mundo, uma das que mais protegem o paciente que participa de pesquisa. E como nós estamos diante de uma pandemia, Santiago, a pesquisa, a gente não tem a oportunidade de estudar medicamentos novos, né? Porque isso demandaria um estudo de segurança, de proteção, que gastaria muito mais tempo do que a pandemia. Então, o que é a estratégia de todo mundo, né, considerando o caráter, né, grave dessa pandemia, é estudar drogas, medicamentos que já estão consagrados no uso na literatura médica para uma série de outros problemas, né? Então, nós temos, por exemplo, o Remdesivir, que já é uma medicação aprovada, né? Um antiviral aprovado, injetável, utilizado para tratar o ebola na África, né? Que trata com muito sucesso e tem mostrado ser promissor no tratamento dos pacientes com Covid-19, né? Nós temos os compostos de quinino, que sabidamente diminuem a replicação viral, né? Diminui muito a replicação viral. E esta redução pode resultar clinicamente numa resposta adequada imunitária, né? E aí os compostos de quinino que eu menciono, nós temos a cloroquina e a hidroxicloroquina, né? E temos a mefloquina, que é muito utilizado na África e na Ásia, né? São medicações antimaláricas e medicações que são utilizadas para tratar pacientes com doenças reumáticas. Temos Doutor, também os... Vou fazer um parêntese quando o senhor fala aí na cloroquina, porque a cloroquina existe até uma certa publicidade em cima dela, e é por isso que ela é muito conhecida, né? Quando se fala cloroquina, todo mundo já pensa que seria um remédio para curar o coronavírus. Eu queria que o senhor explicasse, né, só entre um parênteses aí, para as pessoas tomarem cuidado, porque eu acho que tem gente se automedicando, né? Tem gente querendo comprar esse remédio para tomar sem nem ter tido a doença. Exatamente. A gente entende que diante de uma doença que tem uma mortalidade que varia de 2 a 11, 12%, dependendo do extrato etário e dependendo das comorbidades existentes, né? A gente entende o desespero que assola a população, né, diante de algo para o qual não existe tratamento. E aí busca-se, através das evidências, né, da medicina baseada em evidências, dados experimentais que venham a suportar o tratamento, né, desta pandemia. O que eu acho um risco muito elevado, uma vez que a gente precisa demonstrar o benefício em seres humanos. Nós temos inúmeras situações na medicina de medicações que são altamente eficientes em termos experimentais, né? Quando eu digo experimentais, é usando em não humanos, né? Em animais, em modelos de células, em culturas de células, e quando a gente transpõe esse conhecimento da ciência básica para a ciência clínica, né, que é fazer o movimento translacional da informação, na verdade, esses benefícios não se consubstanciam. Pelo contrário, muitas vezes a gente identifica até outras situações que acabam gerando mais malefício do que benefício. Então, isso é muito importante, a gente ter essa noção clara. E aqui eu vou abrir um parênteses dentro
do tema cloroquina e hidroxicloroquina, e vou falar da aspirina. A aspirina, ela foi até pouco tempo atrás utilizada indistintamente como redutor de risco cardiovascular em pacientes hipertensos e em pacientes diabéticos de uma maneira geral. Hoje a gente sabe, através de estudos bem feitos, que determinados subgrupos aonde há 5, 7 anos, há 7 anos atrás, considerava-se uso inquestionável da aspirina, hoje nós sabemos que ela aumenta a mortalidade. Então, é importante a gente ter esses conceitos, né, para a gente evitarem erros. Outro exemplo muito importante também, que a gente pode remeter a isso, é os pacientes infartados que usam aspirina, e quando eles precisam fazer um stent coronariano, a gente acaba associando um segundo medicamento para evitar uma trombose desse stent. Pensava-se que essa associação deveria ser permanente, e hoje a gente sabe que somente em pequenos subgrupos é que a gente pode manter essa associação por mais de um ano. Por quê? Porque se nós mantenhamos as duas medicações, o que vai acontecer? A mortalidade vai aumentar nos indivíduos, né? Então, medicina, ela precisa, para determinadas situações, eu preciso de respostas muito específicas para cada situação. Então, vamos lá agora falar da hidroxicloroquina e da cloroquina. O efeito dessas medicações é na inibição da replicação viral. O outro efeito importante, que poderia também ajudar, seria o efeito imunomodulador. Como eu disse, eu tenho um aumento da resposta imunológica num grau muito exacerbado, levando às complicações. Entretanto, essas medicações, para atuar nesse campo, elas precisam estar sendo administradas a 4, 8 semanas, o que torna um timing completamente incompatível com o Covid-19. Então, não adianta pesquisar essas medicações para inibir o processo inflamatório, para fazer imunomodulação no Covid-19, que não vai dar certo, como nenhum estudo deu. Nesse né? caso, o processo inflamatório do Covid-19, ele é mais rápido, então, do que a ação? Não, o processo é o seguinte, o Covid-19, de cada 100 pacientes que adquirem Covid-19 agora, quando passar 5 dias, eu vou ter em torno de 5% desses pacientes, ou seja, 5 pacientes vão evoluir rapidamente com uma forma muito agressiva do Covid-19. 5% nos subgrupos de alto risco, tá? 5% vão ter uma evolução mais grave, e desde o início. 50 pacientes vão ter uma evolução como se fosse uma gripe, e dentro do 4º, 5º dia, ela se resolve completamente. Aí sobra 45 pacientes. Esses 45 pacientes, eles vão ali num quadro indolente de uma virose, do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º, 14º, e vai tendendo a melhora. Entretanto, por algum motivo que a gente não sabe qual, né, nesses 45% que vão ficando com sintomas persistentes, a resposta inflamatória pode ser ativada por a carga viral. E aí nós vamos ter as complicações. Esse é o paciente que está com a virose, ele teve uma fase mais crítica, deu uma certa melhorada, mas não melhorou completamente, continua tendo a garganta incomodando, continua tendo aquele pigarro, nariz entupido ou escorrendo, e com aquela dor no corpo. Aí ele vai andando, vai, de repente ele começa com dor torácica, falta de ar, febre, e vai piorando a falta de ar significativamente no intervalo de 24, 48 horas. Então, isso pode acontecer desses 45 pacientes que restaram, em torno de 15 pacientes podem evoluir desta forma. Eu estou falando, volto a dizer, dos pacientes com comorbidades importantes. Então, é por isso que é importante essa pesquisa que a gente está fazendo, porque ela não é uma gripezinha, na verdade, né? O paciente que tem as comorbidades e que está ali 7, 8 dias com sintomas, ele tem ainda uma perspectiva de poder ter complicações associadas ao Covid-19, né? As temidas complicações de pneumonias
tomando mais do que 30% do pulmão, né, ou mais, né? Então, essa pesquisa ela é desenhada para estes pacientes, né? Doutor, a partir do momento que, por exemplo, eu tive contato com a pessoa e a pessoa transmitiu para mim, conta para a gente, passo a passo de dias que ele vai perceber, pelo menos perceber que ele tem Covid-19. Sim, o Covid-19 ele é um vírus que ele é muito fácil de ser destruído, né? Se eu lavo a mão com água e sabão, se eu uso álcool, se eu uso composto de amônio quaternário, tudo isso destrói rapidamente o vírus. Uma coisa simples, mas eu acho que de importância. O tempo que tem de resposta, por exemplo, do álcool que eu vou passar na mão. Em torno de 10 segundos eu já destruí. É o tempo de eu cantar o parabéns para você, 10, 15, 20 segundos, não mais do que isso, ele já está totalmente destruído. A gente recomenda passar o álcool, mas é passar álcool mesmo, não é simplesmente pôr umas gotinhas de álcool e passar. Então, é molhar a mão com o álcool em gel, ou com álcool spray, ou álcool líquido, né? Aí a mão fica molhada e deixar a mão secar. É isso que a gente recomenda, né? Lavar a mão pelo menos durante 20, 30 segundos, né? Com água e sabão, para poder destruir a cápsula viral, que ela é muito sensível à saponificação, que é o sabão em si, né? Então, isso é muito importante. Mas lavar a mão só com água não adianta não, né? Não, né? Isso é eficiente, mas não é tão eficiente igual usar o sabão, porque eu preciso destruir a cápsula do vírus para inativá-lo. E isso eu consigo através do sabão, né? Eu consigo facilmente destruir a cápsula viral. Bom, eu estava falando para você e é um vírus que eu mato facilmente, e ele só tem duas portas de entrada para entrar, né? Seja através dos olhos, seja através das mucosas de vias aéreas. Ele não consegue entrar no corpo de outra forma, entendeu? Então, No caso, então, é só pela boca, o nariz e o olho. Isso. Ou então, quando você vai fazer, né, as necessidades básicas, né, se você não lavou a mão, ele pode adentrar também através dessas mucosas, mas isso é uma contaminação mais rara de acontecer, né? Mas principalmente hoje é aceito as vias aéreas e os olhos como porta de entrada. Então, embora ele é fácil de ser destruído, ele contamina muito fácil da mesma forma. Então, se eu fico num ambiente fechado, sem uma proteção, né, sem uma máscara, um anteparo, e conversando com uma pessoa numa distância relativamente curta, a partir do momento que os meus aerosóis atingem essa pessoa, se isso atinge no intervalo de 1 minuto ou mais de tempo, a chance de eu fazer um inóculo viral significativo é grande, e aí eu contamino a pessoa. Uma vez a pessoa contaminada... seria como se fosse a transmissão via ar, seria isso? Isso. Duas pessoas conversando, por exemplo, né? Então, aí uma pessoa, se eu estou conversando, eu consigo mandar gotículas invisíveis, né? Com quantidade enorme de vírus, eu consigo enviar essas gotículas através do ar no intervalo de 1 metro, mais ou menos. Se eu espirro, isso vai em torno de 1,5 metro, 2 metros. Por isso que a gente recomenda distanciamento de 2 metros como método de segurança, né? Isso se eu não estiver usando nenhum anteparo, né? Agora, se a pessoa está lá e não tem ninguém por perto, mas ela espirrou ou ela soltou alguma saliva sozinha e ela caiu num qualquer recipiente, que seja uma mesa, que seja no chão, que seja no... Ele dura quanto tempo ali? Depende da superfície que está em contato, né? Isso pode durar algumas horas ou 24, 36 horas, não muito mais do que isso, né? Existem muitos relatos na literatura de 5 dias, 7 dias, o que definitivamente não é o caso desse vírus, uma vez que ele precisa de células vivas para se manter vivo, né? E lembrando aqui recentemente, né, da China fazer uma notificação ao Brasil do frango congelado, contaminado
alegando que foi no Brasil. Seguramente esse vírus não foi no Brasil, porque se fosse no Brasil, ele já estaria totalmente destruído, né, já depois de 3, 4 dias, e essa carga levou 3 semanas para chegar na China. Né? Então, aí entra uma guerra comercial envolvida, entre outros parâmetros que não cabe aqui a gente entrar, mas cientificamente falando, não tem a menor possibilidade desse vírus ser brasileiro, ou ter sido inoculado aqui no Brasil. E o vírus que eles falam que ele vai pela rede de esgoto, ele também é ao mesmo tempo? Sim, ali o problema da rede de esgoto é que às vezes eu tenho material inorgânico, né, que vão se proliferando, bactérias. O vírus ele precisa de células para sobreviver, né? E às vezes ele fica ainda infectante por alguns dias, dependendo do material orgânico que está presente, né? Mas ali muitas vezes o que se faz aquela detecção, aquele cálculo, é através dos fragmentos do vírus propriamente dito, não necessariamente do vírus íntegro infectante, entendeu? Então, mas vamos voltando lá, a pessoa recebeu o inóculo, contaminou com o vírus leva de 3 a 5 dias para iniciar os seus sintomas, né? Então, as pessoas, né, aí você fala, doutor, mas eu não sei como eu peguei o vírus, eu comecei com sintoma dia X. Aí eu falo, olha, retrocede 5, 7 dias aí desses dias X, que você vai mais ou menos saber o que você fez nesse período, e aí vai estar provavelmente, pois é, eu tive contato com fulano e eu fiquei sabendo que ele está com coronavírus. Então, provavelmente foi através dele que a pessoa adquiriu, né? Então, é onde que a gente faz o rastreamento do vírus. Aí os sintomas começam e podem persistir, né, por algumas semanas até, dependendo das comorbidades existentes, dependendo da imunidade existente do indivíduo, né, e de outros fatores, né, que ainda nem conhecemos direito em relação à biologia desse vírus. Agora tem uma sequência de coisas que a pessoa sente, o que ela sente primeiro ou não. Por exemplo, pode sentir febre ou a garganta ou a coriza. Quer dizer, tem uma ordem cronológica ou não? Não, essa sequência ela depende muito da imunidade prévia que o indivíduo tem, né, da memória imunológica geral que cada indivíduo tem, ela depende da carga de vírus que foi inoculado, ela depende da cepa viral mesmo, né, que tudo está sugerindo que a cepa viral ela tem um papel importante em determinados perfis de manifestações, né, mas os sintomas vão surgir como um quadro gripal agudo, né, a gripe que nós conhecemos, né? Pode surgir uma gripe mais intensa, com manifestações sistêmicas, ou basicamente sintomas de vias aéreas, né? Coriza, aquele olho vermelho, lacrimejando, né? A garganta arranhando, doendo, né? Espirrando, né? E uma das características do coronavírus é que ele rapidamente infecta as vias aéreas inferiores e a pessoa começa a tossir, começa a ter uma tosse persistente, né? Aquela tosse seca, né? Persistente, né? E muitas vezes acompanhado de outras manifestações que hoje nós sabemos que podem ser muito prevalentes no coronavírus, como, por exemplo, a perda do olfato, a perda do paladar, surgimento de diarreia, dor torácica e até mesmo cansaço. Lá no início dessa novela, eu senti um bocado de coisa parecida com isso. Só que eu não fiz o teste. E aí, como é que fica a pessoa que acha que pode ter tido e não fez o teste e passou o tempo? Essa pessoa, ela corre o risco de ter novamente? Ou ela corre o risco de nunca saber se teve também? Santiago, essa é uma pergunta espinhosa, viu? Por quê? Porque esse vírus, né? Só para entender, esse vírus, ele, do ponto de vista da evolução, ele é um RNA vírus. O que isso quer dizer? Ele, filogeneticamente, ele tem basicamente a mesma origem do vírus da imunodeficiência adquirida, do vírus da AIDS, né? É tanto que as medicações que são muito eficientes no combate do vírus da AIDS, elas também são muito eficientes no combate do coronavírus, principalmente os inibidores de protease, que, por acaso, um deles nós estamos estudando na nossa pesquisa. Então, esse vírus, ele tem uma imunidade que a gente chama de imunidade mista, e ela é muito variável de indivíduo para indivíduo, dependendo da carga imunitária prévia, né?
Então, o mais comum é desenvolver os anticorpos, não é? Mas em torno de 30% a 40% dos indivíduos, a imunidade ela é basicamente uma imunidade celular, através dos linfócitos, e não através das imunoglobulinas, né? Então, e em boa parte dos indivíduos, ele faz os dois tipos de imunidade. Então, é um vírus que é um desafio, né? Principalmente nesta situação específica que você está falando, porque você pode ter tido o coronavírus, né? Você faz a dosagem e seus exames estão negativos, né? Você não tem imunoglobulina circulante, você não tem IgM, que não é fase aguda, e não tem IgG, mostrando infecção lá para janeiro, fevereiro, março, e aí a gente não tem como saber, a não ser fazendo uma pesquisa que é muito complexa, através de determinadas subpopulações dos linfócitos. A boa notícia nessa situação toda é que até hoje, academicamente falando, não existe nenhuma comprovação de reinfecção pelo coronavírus, né? Desde os primeiros casos em dezembro de 2019 até hoje, existem muitos rumores, muitos casos levantados na literatura, mas nenhum confirmados de ser realmente uma reinfecção por coronavírus. Então, nesse aspecto, a gente pode ficar... Isso é muito positivo, né? Sim, é um fato de tranquilidade, principalmente para quem já teve, que a primeira pergunta que todo mundo faz é, posso pegar de novo? Né? Essa resposta ninguém tem até o momento, tudo indica que não, como acontece com 98% de todos os vírus existentes. Né? Uma vez eu tenho a virose, né? Uma vez eu tenho cachumba, coqueluche, cachumba, sarampo, né? Poliomielite, né? Eu não vou pegar essas doenças de novo, né? Algumas, inclusive, muito graves, né? Mas a gente não vai pegar de novo. Certo. A pesquisa, vamos falar de novo da pesquisa. Eu te perguntei o número, mais ou menos, de pessoas, né? Eu cheguei a ler alguma coisa nesse sentido. Tem um número de pessoas que vocês já têm, né? Como que as pessoas fazem para participar, se podem, né, se candidatar a participar, e até que número que vocês vão atingir. Né? Sim. Tem um número, né, você tem, assim, uma meta. O nosso estudo, ele é um estudo que ele possui algumas particularidades devido à pandemia. Então, primeiramente, ele é um estudo adaptativo. O que é isso? Estudos adaptativos são estudos que são pré-concebidos para serem modificados, reestruturados, redimensionados no decorrer da sua execução. Isso é necessário por causa do caráter da pandemia, que muitas questões, quando nós planejamos o estudo, nós nem tínhamos conhecimento ainda delas, né? Então, ele foi desenhado dessa forma. É um estudo que depende do número de eventos, do número de hospitalizações que vai ocorrer nos nossos pacientes, para a gente chegar a um número, né? Nós fizemos uma primeira estimativa muito conservadora, estudando 4 braços da pesquisa, de avaliarmos 1.968 pacientes com diagnóstico de Covid-19. Mas nós sabemos que esse número seguramente é bem menor do que isso, necessário, né? E isso se a gente for buscar redução de mortalidade. Se nós não formos buscar redução de mortalidade, nós podemos chegar a números tão baixos quanto 700, 750, até 600 pacientes na pesquisa, que a gente vai conseguir demonstrar a redução de hospitalização, por exemplo, que não é um desfecho de mortalidade, né? E isso é necessário por causa do caráter da pandemia, né? Nosso estudo, ele está hoje nós temos mais de 600 pacientes avaliados para participar da pesquisa, 300 pacientes já fizeram uso da medicação ou estão no curso, no momento, em tratamento. Hoje, nós ultrapassamos 300 pacientes participantes da pesquisa. Por volta do dia 1º de outubro, nós devemos estar com 500 pacientes já participantes da pesquisa, baseado no nosso crescimento e na nossa projeção que a gente tem, né? E nós esperamos ter uma resposta para esta pergunta no decorrer, seja de outubro, seja do início de novembro.
né? A resposta com relação à hospitalização. A resposta com relação à mortalidade talvez nem seja necessário e ético a gente ir atrás dela se a gente demonstra uma redução importante das hospitalizações desses pacientes. Muito bom. Se alguma pessoa quiser participar, ela pode entrar em contato? Pode. A gente conta muito, né? Participar de uma pesquisa desse porte, ela é importante, Santiago, por inúmeras questões. Do ponto de vista filosófico, né? Nós estamos, a pesquisa é uma participação voluntária e consciente da pessoa, né? É um consentimento esclarecido que ela dá. Então, nós colocamos o que existe de tratamento para o Covid-19, o que, infelizmente, não é nenhum medicamento. Hoje não existe medicamentos para tratar Covid-19. O que existe são medicações para tratar sintomas de Covid-19, ou então iniciativas de colegas médicos na assistência, né, devido, né, àquela ansiedade de a gente estar de mãos atadas diante de uma doença, né, grave, os colegas acabam prescrevendo vários kits, né, vamos dizer assim, de tratamento para a Covid-19. Entretanto, nenhum deles possui embasamento científico o suficiente para que nós possamos a prescrevê-los de uma forma indiscriminada para pacientes que tenham Covid-19. Então, assim, a gente dá esse cenário para o paciente, né? A gente dá o cenário das complicações, de efeitos adversos das medicações. Nós temos, como eu disse, muito poucos medicamentos que sabidamente atuam contra o Covid-19. Alguns deles levam a muitos efeitos colaterais, como náusea, vômitos e diarreia. E aí a gente deixa, né, o paciente, a gente dá os instrumentos para ele, de forma voluntária, consciente e esclarecida, tomar a decisão de participar ou não de um protocolo de pesquisa, né, desta magnitude, mesmo sabendo dos efeitos colaterais. Então, nós temos grupos de pessoas que não querem ter náusea e vômito de jeito nenhum e preferem ficar fora de uma pesquisa do que receber algum medicamento de pesquisa. Outros já pensam, nossa, doutor, então quer dizer que eu tenho 75% de chance de receber um desses medicamentos num ambiente controlado por um grupo que está investigando tratamentos para COVID. Então, eu quero correr o risco de ter as náuseas e vômitos. E, claro, a gente medica também os pacientes para evitar ter esses sintomas. Então, o paciente, ele toma a decisão de uma maneira livre, esclarecida, né? Igual, sem a nossa interferência, como deve ser todas as pesquisas, né? Então, o que move um paciente a participar de uma pesquisa? Move a possibilidade, né, mesmo que menor, dele ter acesso a um desses medicamentos, né, como, por exemplo, o lopinavir, ritonavir, que é o antirretroviral. Ele não existe no Brasil, né? Na verdade, ele existe para tratar casos muito específicos de imunodeficiência adquirida em crianças, né, mas não é usado em adultos já há pelo menos 8, 10 anos. Nós tivemos que importar essa medicação, gastamos 3 meses quase para conseguir o medicamento, para poder iniciar na pesquisa. A questão do espírito coletivo, né, da empatia coletiva, né, do ser humano com seus semelhantes, né? Então, olha, eu tenho a oportunidade de ajudar a descobrir algo para o qual não existe um tratamento hoje, né? Eu tenho a oportunidade de fazer parte disso. E aí os pacientes perguntam, doutor, mas eu não quero ficar no grupo placebo, né? E a resposta é muito simples, Santiago. Nós hoje estamos num gigantesco grupo placebo em relação ao Covid-19, né? Que é a virtual ausência de tratamentos eficazes para a doença. E o que é usado sem base científica adequada. Então, nós estamos hoje num grande grupo placebo. O que eu convido os pacientes é para ter uma oportunidade, né, que não sou eu que decido qual que é o grupo, né, isso é um sorteio aleatório, de ter uma oportunidade de participar de uma pesquisa, né, que talvez possa trazer algumas contribuições importantes no tratamento da fase inicial do Covid-19. Voltando à cloroquina e hidroxicloroquina no nosso meio, né, que ela virou uma questão muito mais político, ideológico e de mídia do que propriamente uma questão acadêmico-científica, né?
E isto atrapalha em muito a todos os colegas cientistas do Brasil que estão procurando respostas com algumas dessas medicações, né? Porque a gente pode oferecer essas respostas, entretanto, com essas interferências, né, que a gente vê indevidas, né, no curso da ciência, a gente acaba demorando até essas respostas, porque as pessoas acabam tomando, né, determinados conceitos que não possuem embasamento científico, seja para usar, seja para não usar. Então, isso acaba, no caso da cloroquina, da hidroxicloroquina, que é uma das medicações que nós estamos avaliando, qualquer que seja a resposta que a gente obtenha na pesquisa, seja favorável à medicação, no sentido de reduzir hospitalizações, seja neutra ou desfavorável, ela vai ser de suma importância para os brasileiros, né? Porque hoje nós estamos vivendo um verdadeiro cruzeiro atlético em respeito ao América e aos demais times, mas nós estamos vivendo aqui em Minas, né? Eu estou fazendo um paralelo nosso mais próximo, um verdadeiro cruzeiro atlético, um verdadeiro Fla-Flu, um verdadeiro Grenal, né? Em relação ao uso da hidroxicloroquina, de maneira que qualquer resposta científica que surja, ela é de vital importância, porque aí vem a desmistificar qualquer um desses lados. Certo. Doutor, eu quero te agradecer, nosso tempo aqui até está já quase que ultrapassando, mas eu só queria saber do senhor o seguinte, tem algum contato, algum e-mail, algum telefone, caso as pessoas queiram fazer contato, pelo menos para saber um pouco mais sobre a pesquisa, ou até se for o caso de participar? Olha, eu conto muito com os nossos patrícios, né, meus conterrâneos sete-lagoanos. Nós temos hoje incluídos e em uso ou usaram a medicação em Sete Lagoas 32 pacientes dos 300, 10% da nossa amostra é de Sete Lagoas. Pode ser muito mais, né? É uma contribuição que eu diria para a humanidade, essa informação que vai vir, porque é o único estudo que está avaliando pacientes após o terceiro, quarto dia de sintoma, né? E antes das complicações. Nós sabemos que iniciar muito precocemente não é benéfico no primeiro e no segundo dia, mas, como eu disse, como 50% melhoram com 5 dias, né? E nós estamos ali avaliando aqueles 45% dos pacientes que ficam com um curso indolente. Então, para esses pacientes, essa pergunta ela não tem resposta no momento. Quem quiser participar, tiver sintomas gripais ou tiver exame positivo do Covid-19, pode entrar em contato conosco, né, através do nosso telefone da pesquisa, que é o 99214 0236, 99214 0236. Peço, por gentileza, não ligar, mandar um WhatsApp, que é mais fácil para nós, né? Que o nosso staff de pesquisa que está em Sete Lagoas entre em contato. As nossas visitas são domiciliares em respeito ao risco de transmissibilidade e a quarentena necessária, né? E as normas regulatórias, né, preconizadas pelo Ministério da Saúde. É tudo feito no domicílio, com toda a descrição, com equipe médica, com todos os parâmetros de proteção disponíveis, com toda a segurança e com tudo que é preconizado que tem de melhor em monitoramento, seja de eletrocardiograma, seja do oxigênio no sangue e outros monitoramentos que a gente faz através do contato telefônico diário nos pacientes que participam da pesquisa. Ok, muito bem, doutor. Eu quero te agradecer. Nós conversamos aqui com o doutor Gilmar Reis, ele é sete-lagoano, reside em Belo Horizonte e está fazendo aí essa pesquisa maravilhosa aí para ajudar com que as pessoas tenham, né, no futuro algo, né, algo que realmente seja preciso, né, porque até o momento a gente sabe que nós estamos aí, né, à deriva, né, essa questão da nossa saúde aí, o que vai acontecer, a gente não sabe, né? Inclusive, a questão do fecha, abre, abre, fecha. Né? A gente tem muita coisa ainda para aprender com o vírus, com esse coronavírus,
e eu acredito que essa pesquisa aí também é uma coisa muito positiva. Quero agradecer ao senhor, doutor, e dizer o seguinte, eu acho que nós vamos precisar de repetir essa entrevista em breve, né? Eu me coloco aqui à disposição, se o senhor também achar que é conveniente. Claro, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade. Caso as pessoas recebam ligações, nós temos um apoio muito expressivo da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas e de todas as cidades participantes. Nós estamos num momento de pandemia, uma situação absolutamente inédita, né? Eu, com 30 anos de profissão, nunca vi nada igual, né? E seguramente nos próximos 30 anos não teremos nada igual ao que aconteceu. Nós estamos em caráter de notificação compulsória em relação ao Covid-19. Então, os dados de todos os pacientes que submetem a exames para investigação de Covid-19, eles são disponibilizados para os poderes públicos, para as vigilâncias epidemiológicas municipais, estaduais e federais. Eu digo isso porque nós temos acesso, né, numa parceria com apoio muito grande, não só do município, mas também do Estado, né, acesso às listas epidemiológicas globais dos municípios. Nós entramos em contato, estamos entrando em contato com os pacientes que são positivos para a Covid-19, e dentro do caráter pandêmico, né, isso não é violação de informação, não é violação de dados de pessoas, porque nós estamos pensando no bem coletivo, no bem da sociedade, né, e encontrar algo, né, quem sabe esse algo vai sair aqui de Minas Gerais, a gente não sabe, né? Então, encontrar algo que possa trazer alguma redução de sofrimento para a nossa população, que já é tão sofrida, né, Santiago, em inúmeras facetas, né? E agora, mais ainda, com o coronavírus. Então, eu peço já de antemão desculpas à população que recebe os nossos contatos, né? E querendo aferir se é contato verídico ou não, basta entrar no Google, pesquisar o meu nome, pesquisar sobre a pesquisa, né? Fazer pesquisas. Nós temos os nossos telefones fixos que podem entrar em contato e aferir. A própria Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, que tem sido incansável nesse apoio conosco, né? Então, eu conto muito com os colegas conterrâneos e agradeço de coração aos 33 participantes da pesquisa Sete Lagoanos, que de uma forma altruística e de uma forma empática estão colaborando, né, para gerar um conhecimento que pode ser útil não só aos Sete Lagoanos, mas a centenas de milhares de pessoas. Muito obrigado. Doutor Gilmar esteve conosco aqui por mais de uma hora, conversando, falando sobre o Covid-19, e a gente acha até que poderíamos ter falado mais coisas, né? Porque realmente essa é uma pandemia, uma doença que nos aflige de várias formas, né? E por isso a gente deve sim voltar com ele, porque a gente tem outras coisas importantes a ser falada também sobre essa questão, né, dessa pandemia, do próprio coronavírus, da própria pesquisa, né? E ser protagonista, né, é muito importante também, né? A gente espera todo sucesso, tá, doutor? A gente espera todo sucesso na sua pesquisa e a gente torce, né, para que realmente as vacinas que venham a ser disponibilizadas, né, num futuro muito próximo e que elas sejam realmente vacinas que a população, primeiro, possa confiar, né, possa fazer uso e que realmente elas possam serem eficazes. Por isso, a gente trata desse tema aqui com uma seriedade muito grande. Muito obrigado, doutor, e até o próximo programa aqui conosco. Em breve, a gente fará contato com o senhor. Um abraço para você também, telespectador que esteve conosco aqui pela TV Sete Lagoas e também pela TV Com BR.